Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho no lar, segundo o Espiritismo. Como é que a gente deve fazer o Evangelho no lar? O que é o Evangelho no lar? O que ele traz para a gente de bom? E quais são os passos? O que eu devo fazer? Existe alguma sequência de atividades? Né? E nós vamos falar sobre tudo isso aqui, sobre leitura, como ler, o que falar, o que fazer, para que você possa iniciar o seu evangelho no lar, na sua casa. Mesmo que você more sozinho, sozinha, ou que seja só você e o seu marido, não tenha filhos, não tem problema. Combina e vocês vão fazer aquela oração. Às vezes acontece do marido não querer e aí a esposa vai fazer sozinha, mas não deixe de fazer. Pode ser que com o tempo aquela sua prática acabe convencendo o outro ou a outra, né, a participar também. Mas, importante, no Evangelho no Lar, a gente nunca deve forçar, nem as crianças, né? A gente deve chamar, deve trazer. Lógico que menor do que 7 anos é sempre mais fácil, o adolescente é sempre um pouco mais difícil, né, de trazer para a mesa, mas mesmo assim, com boas sugestões, com orientação, dizendo que é bom para ele e é bom para toda a família, né? Convencendo, você vai conseguir trazê-lo também, tá? Então, mas mesmo que não traga, não tem problema. Fica o adolescente lá no lado dele, no quarto dele, né? E o restante da família vai se reunir e vai fazer, então, o seu evangelho no lar e as suas orações. Quando o adolescente achar que está na hora, ele vem participar também. Bom, é muito importante que o evangelho no lar, então, é isso, é uma reunião, todo mundo se senta à mesa, vamos fazer uma leitura, vamos fazer oração, muito agradecimento, como a gente vai falar daqui a pouco aqui, e, e finaliza-se, então, recebendo todas as bênçãos e dádivas do alto. Né? O Evangelho no Lar ele existe em diversas religiões, né? Não é só o Espiritismo que faz, várias religiões, às vezes até com outros evangelhos, com outros livros, né? Mas cada um reúne com as suas famílias para fazer aquela leitura, aquele estudo. Bom, vamos falar agora sobre o que o Espiritismo recomenda, baseado em um evangelho no lar espírita para a sua família. Bom, importantíssimo, né? Nós já falamos aqui um pouquinho, né? Mas é importantíssimo a gente compreender também quais são os benefícios, né? O que a gente ganha com isso. Bom, quando você faz o evangelho no lar, você reúne com a sua família, você vai ganhar estudo. Bom, é provado cientificamente que quem faz oração melhora o seu ânimo, o seu desempenho para o dia, o seu entusiasmo, né? Lembrando que a palavrinha entusiasmo significa o quê? Significa repleto de Deus, né? Quando você vai na etimologia da palavra, no significado da palavra, né? Com a origem da palavra, a palavra entusiasmo é isso, é você estar repleto de Deus. E a oração faz isso, né? O ato de orar com frequência, ele nos preenche com Deus, né? E isso só traz benefício bom. Hoje em dia a gente tem provas científicas, inclusive, de que a oração, ela inclusive cura, melhora a saúde, problemas físicos, né? Muitas vezes dores que a gente vinha sentindo e tudo, só pelo fato de orar, o teu cérebro já está produzindo já energias para o corpo e aquele bem-estar que te traz acaba te trazendo cura e melhora em várias situações físicas da matéria, do seu corpo, no caso. Bom, e que mais? Que mais eu ganho? Bom, você melhora toda a tua vibração. Melhorando a vibração do indivíduo no momento da oração, no momento do estudo, né? Do pensamento bom, do pensamento positivo, que é muito importante.
né? Durante o Evangelho no Lar só se fala coisa boa, só se pensa coisa boa, é para cima, é aquele pensamento up, pensamento de boas vibrações, né? Assim a gente consegue também atrair e receber boas vibrações dos espíritos que vão vir nos visitar, né? Então a gente atrai sempre com pensamentos bons, né? A gente primeiro cria a nossa vibração, pensando, falando constantemente. Isso é até uma prática não só para no momento do Evangelho. A gente tem vídeos aqui no canal que a gente fala sobre isso, né? Do pensamento positivo, da positividade do indivíduo para justamente criar a sua boa vibração, a sua boa aura, né? E não permitir nunca coisas negativas, coisas para baixo, evitar isso ao máximo, no momento do Evangelho, principalmente. Tá? Principalmente. E ao longo da vida, ao longo do seu dia todo, procurar sempre ver as coisas pelo lado positivo. Bom, então aquilo reforça o teu campo vibratório com energias boas, né? E todas as pessoas da família também são beneficiadas com melhorando o campo vibratório de cada um, né? Nós também temos vídeos aqui que a gente fala bastante sobre vibração, né? O espiritismo ele fala e acredita muito no que a ciência hoje prova, né? De que todos nós somos vibração, né? Nós estamos aqui, as nossas moléculas estão numa determinada vibração, são energia, nós somos energia fundamentalmente, né? E quando a gente está com uma energia boa, com uma vibração boa, a gente atrai coisa boa. Não só saúde, não. Eu estou falando de atrair coisa boa, atrair pessoas boas para a sua vida, atrair situações boas para a sua vida e para a sua família. Então, nesse momento, com todos vibrando bem, vibrando numa positividade da tua família, você consegue melhorar também o campo vibratório da tua residência, da tua casa. É o que nós chamamos de egrégora familiar. Então, a sua egrégora familiar começa a ser uma egrégora familiar de luz, né? De boas energias. E aí os espíritos do bem, espíritos realmente do bem, da espiritualidade bendita, conseguem se aproximar. E esse é o momento, talvez, depois de algumas reuniões, você precisa de algumas reuniões e você vai começar a perceber isso e a sentir isso, né? Aquela paz interior cada vez mais frequente dentro da sua casa e dentro do seu evangelho no lar, né? Provavelmente você está recebendo ali espíritos, né? Espíritos de luz, espíritos bondosos que vêm ao nosso encontro para dar energias, para transmitir energias, para fazer passes em cada um da família conforme a necessidade de que cada um precisa, das energias que cada um precisa, né? Muito bem, esse é um benefício. O outro benefício, lógico, é o estudo do Evangelho, as palavras boas, a orientação, direcionamento ético e moral de cada um da sua família, né? Principalmente dos jovens, para os jovens entenderem o que é certo e o que é errado. E para reforçar também com os adultos. Porque muitas vezes no nosso dia a dia a gente acaba esquecendo, né? E acaba tomando caminhos errados, fazendo escolhas erradas. Muitas vezes os nossos mentores, que nós temos mentores que andam sempre do nosso lado, né? Um mentor acompanhando, orientando, mas diversas vezes esse mentor não consegue chegar perto, não consegue se aproximar para te ajudar, com uma boa intuição, com uma boa energia para te acalmar. Mas se você não estiver vibrando bem e não tiver nesse tom de vibração, muitas vezes a ajuda não consegue chegar. Bom, então é isso. Falamos um pouquinho sobre os benefícios, né, para a tua família e para você, para o teu lar de uma maneira geral, o que a família ganha. Agora, como colocar em prática isso, né?
E aí nós vamos falar, então, das recomendações, vamos falar da sequência da reunião, qual é a sequência que eu devo seguir na minha reunião, né? O que eu faço primeiro, o que eu faço depois, o que eu faço. Não existe uma regra, tá? É um aconselhamento. Eu vou dar aqui para vocês tudo isso que eu estou falando é um aconselhamento. Se você não puder, puxa, mas eu não tenho livro e tal, abre o celular e leia no teu celular um PDF gratuito, né? Uma leitura gratuita que você encontra na internet. Faça uma oração de Pai Nosso. E eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. E vou falar também sobre os livros que eu sugiro para vocês, que vocês tenham, né, ou pesquisem, baixem PDF. Hoje em dia tudo cada vez mais digital, não tem problema nenhum, tá? E aí vocês vão fazer o teu estudo. Bom, e qual a sequência que eu devo seguir, né? Bom, não existe regra, tá? É aquilo que eu já comentei com vocês. Não tem uma regra, não tem nada. Você deve sempre adequar melhor conforme melhor adequar a sua família, né? Mas uma boa sugestão é essa que eu coloquei aqui. Você faz uma oração de Pai Nosso, de abertura, né? Uma oração podem fazer todos juntos, de mão dadas ou não, né? A gente sabe que nem sempre é possível, às vezes tem os adolescentes que são sempre mais difíceis, né, de puxar, não tem problema, nada deve ser forçado. Ninguém deve ficar com pensamento de vibração ruim na mesa da oração, né? Então não force. Não quer dar a mão, não damos a mão, fazemos só a oração juntos, né? Ah, não quero falar, não tem problema. O pai fala ou a mãe fala, faz a oração em voz alta, lembrando sempre que todos estão ouvindo, não só os encarnados, quanto os desencarnados presentes também, todos os espíritos ouvindo. E aí você faz uma leitura de abertura. A leitura de abertura normalmente é um trecho pequeno, não é um trecho muito grande. E se você tiver um livrinho que tenha leituras curtas espírita, né? Eu recomendo muito o Sinal Verde, é o que normalmente a gente recomenda, mas pode ser palavras de luz, respostas da vida, mas procurem sempre textos pequenos para que a abertura não seja muito longa, né? Muito bem. Depois da leitura, se você quiser, você faz um comentário, né? Na maioria das vezes não é necessário. Às vezes é até bom que não faça o comentário. Então, cada local você deve sentir na sua família, se vale a pena ou não comentar, né? Em alguns casos o comentário gera discussões e tudo, e isso não faça isso. Não puxe por esse lado, é melhor então não ter comentários, tá? A gente faz a leitura do que está escrito e passa para outra pessoa, de repente, dar continuidade, né? Então, por exemplo, pode ser que uma pessoa faça a leitura de abertura e uma outra pessoa faça a leitura do Evangelho, que é o passo número 3 aqui que eu estou sugerindo, né? O Evangelho é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu coloquei aqui o livrozinho aqui atual, eu acho que o atual é esse aqui, mas pode ser versões anteriores também, não tem problema nenhum, você encontra fácil, se você não tem, você encontra com preço bem baratinho mesmo, sabe? E pode ser até a versão digital, você pode abrir o seu celular e ler, né? O importante é o pensamento, acima de tudo, uma boa vibração de todos ali para fazer a leitura. Com relação a celular, né? Eu vou falar sobre as recomendações daqui a pouquinho, mas é bom e importante todos desligarem para que não toque na hora, né? Para não interromper ali a leitura e acabar interrompendo ali o momento de oração. Ok, e aí faz a leitura do Evangelho, mais uma vez ali, comentários ou não, a gente pode, se você achar que cabe no seu ambiente familiar, fazer a explicação daquilo que foi lido para os jovens, principalmente, e até para os adultos também, né? Os jovens novos, então, precisam da explicação, né? Jovens novos que eu digo é menos de 10, 12 anos, né?
precisam da explicação para, às vezes, entender o texto. Então, aquela explicação com linguagem mais fácil um pouquinho vai ajudá-los, né? Depois disso, fazer vibrações, né? Pensamentos direcionados, quando a gente fala vibrações no espiritismo, o que a gente está falando? A gente está falando de fazer pensamentos vibracionais, mentalizando algumas coisas. E eu vou detalhar daqui a pouquinho como fazer as vibrações, né? E no final, um agradecimento, né? Um agradecimento a Deus, à espiritualidade que esteve presente, né? Faça sempre o agradecimento a tudo que recebeu e que recebe sempre, constantemente, e aí faça a sua finalização. Então vamos lá. Oração ao Pai Nosso, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como seria, né? Seria uma oração completa do Pai Nosso, né? Normalmente eu começo com Pai amado, Deus misericordioso, de infinita bondade e amor e sabedoria. Agradecemos a tua presença entre nós, a tua luz em nossa casa. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma noite, mais um dia, né, dependendo do horário que você está fazendo. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome para fazermos o nosso evangelho no lar dessa noite, como fazemos toda quarta-feira às 21 horas, né? E aí você só repete o horário para que toda a espiritualidade, né, e os seus mentores também, que contactam mais diretamente os espíritos de luz, espíritos das fraternidades de luz, que possam encaminhar, então, aqui os espíritos bondosos para ajudar sempre nesse dia e nesse horário. Então, é bom sempre repetir. Ok, peço permissão, então, Deus, para iniciar o nosso evangelho no lar dessa noite. E aí você vai começar com o Pai Nosso, né? A leitura do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. E aí, pronto. Feito a oração do Pai Nosso, você vai fazer a leitura, né? E aí vai abrir, se você escolher o sinal verde, abrir o sinal verde, vai fazer uma leitura, ou alguém faz a leitura, né? Pode ser o seu marido, ou a sua esposa, ou até um filho seu, né? Adolescente que queira ler. Você pode até perguntar quem quer fazer a leitura de abertura, passa para alguém fazer a leitura de abertura, faz a leitura e aí faz o comentário, né? Normalmente a leitura, tanto do Evangelho quanto da página de abertura, ela pode ser escolhida ao acaso, né? Mas se você está tendo muita recorrência da mesma página, você pode também fazer uma leitura sequenciada. Olha, nós lemos aqui, então marcamos essa página, na semana seguinte a gente lê a outra aqui e assim por diante. Bom, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, normalmente eu faço abrindo ao acaso. Abre-se ao acaso e aí você faz uma leitura daquele trecho. Não precisa ser também uma leitura completa e longa demais, né? Mas uma leitura que contextualize e que tenha a explicação dos Espíritos. O livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele narra uma passagem de Jesus, normalmente a maioria dele ele é assim, com passagens de Jesus, e em seguida com uma explicação dos espíritos, que os espíritos passaram a Kardec, né? Então, comentários muito valiosos que você precisa ler para poder entender aquela passagem, né? O que Jesus quis dizer naquele momento ali. Ok, e aí se quiser faz mais algum comentário pontual, às vezes até para explicar para os menores de idade, para alguém que não tenha entendido, perfeito. E aí entramos nas vibrações. O processo de vibração mais uma vez, todo mundo
olhinhos fechados, né? Mentalizando e muito agradecimento. Então, esse é um momento que você começa os teus agradecimentos. Nada, absolutamente nada de pensamentos negativos, nem palavras negativas neste momento. A gente não pede a Deus para acabar com uma guerra. A gente ora a Deus e agradece pela paz mundial. A gente agradece pela saúde da família. A gente não fica mentalizando nem pensando em doença ou alguém que está doente. Você pede pela saúde sempre. Pede sempre pela cura de todos, pela saúde, pelas energias boas recaindo sobre todos. Se você tem uma pessoa na família que está doente, você pode sim comentar. Vamos mentalizar fulana de tal, muita energia boa, de saúde, curando e energizando essa pessoa. Esse é sempre o pensamento. Nós temos aqui no canal alguns vídeos que falam sobre oração, mentalização e vibração. Qual é a forma correta de fazer? Você pode procurar e depois aí, bem detalhadinho, compreender tudo isso que eu estou falando aqui rapidamente, tá? Bom, e aí normalmente a gente faz então vibração inicialmente para a família, depois você pode ir aumentando isso, pedindo por todos os vizinhos, por toda a sua região, por todo o seu bairro, né? Agradecendo a Deus por estar ali, com essa oportunidade de vida, encarnados, todos juntos, aprendendo, evoluindo, e agradecer a paz entre os vizinhos, a harmonia entre os vizinhos, né? Mesmo que te venha aquele pensamento de, não, mas os vizinhos vivem brigando. Não pense isso, tá? Afaste isso. Pense sempre o positivo. Olha, agradeço a paz. Existem momentos de paz, de amor, e vamos agradecer então por isso. E a energia boa, então, recaindo sobre todos, cada vez mais, você está trazendo para todos essa paz, essa harmonia, essa clareza de mente, de espírito, né? Agradecemos, então, a possibilidade de que todos, cada vez mais, possam estar estudando o Evangelho, se evoluindo, progredindo. Pedimos pelo nosso país, né? Trabalho para todos, elevação moral do povo brasileiro, elevação energética do país como uma nação, né? E aí você pode, então, mentalizar. Durante o processo de vibração, que é esse processo que você vai falando, né, todos na mesa mentalizam aquilo que está sendo dito. Com muito amor, com muito carinho, né? Pensando as energias de Deus recaindo sobre a região, recaindo sobre a sua casa. Comece com a sua mesa, com a sua casa, com sua região, e depois vá aumentando para o país e aí para o mundo. No momento da mentalização para o mundo, você vai pedir paz para o mundo, né? Você vai agradecer a Deus pela paz em todo o nosso planeta, mesmo sabendo que tem guerra. Tem, e sempre vai ter, mas vamos mentalizar e agradecer a paz. E aí, quando você mentaliza e agradece a paz, a gente mentaliza recebendo de Deus uma luz poderosa sobre o nosso planeta e envolvendo todo o nosso planeta. O momento da vibração e o momento da mentalização é isso. É todos juntos pensando e energizando e visualizando mentalmente aquilo acontecendo. Tá? Então, assista depois o vídeo aqui no canal que fala sobre vibração, sobre mentalização espírita, né? E isso é explicado com mais detalhes lá na frente. Explicando então tudo isso, aí nós vamos para a etapa 6, que é a etapa de agradecimento a Deus. E no momento de agradecimento, você pode fazer da seguinte maneira: Pai amado, nesse sentimento profundo de gratidão, reconhecemos também nossos erros, nossas falhas, e seguimos em frente. Né? Pedimos perdão pelos erros, pelas falhas, que sempre temos, e é normal, temos que entender isso, né? De que é normal, estamos num processo de evolução, e isso eu estou comentando, você não precisa falar na hora.
mas na hora você vai reconhecendo os erros, né? Pedindo perdão pelos erros, que todos ainda cometem, humildemente pedimos perdão por esses erros e seguimos aprendendo no nosso processo constante de progresso e evolução. Agradecemos a Jesus, nosso mestre amado, pelo seu evangelho que acabamos de ler. Agradecemos a espiritualidade que esteve aqui presente conosco. Agradecemos a Deus pela luz divina entre nós. E pedimos, então, permissão para encerramento do nosso Evangelho no Lar dessa noite. E aí você faz a finalização com, novamente repetindo o Pai Nosso, ou se você tiver uma outra oração de sua preferência, também pode fazer aquela oração final, tá? E aí, feita a oração, encerrou o seu Evangelho no Lar daquela noite, né? E aí é um momento, normalmente, que todos, então, dão as mãos, se olham, né? Comentam alguma coisa, caso queiram comentar, e bebem a sua aguinha fluidificada, que eu vou comentar agora em seguida, que a gente é bom, é recomendável, né? Que a gente coloque na mesa, como a gente vai receber espíritos muito bondosos, né? E dependendo da sua elevação, da sua vibração, que você consiga trazer para o seu contorno, para a sua casa, né? Você pode receber energias muito boas, né? E vai receber, tenha fé nisso. E esses espíritos, eles fluidificam, é o que a gente chama de fluidificar a sua água, transmitindo energias boas para aquela água, energias de cura, energias que vão, quando você bebe, vão te dar melhoras físicas, melhoras energéticas, tá? E aí é o momento, então, que a gente bebe a água fluidificada. Muito bem. Então, próximo passo agora, recomendações e sugestões, né? A primeira recomendação e sugestão aqui é não forçar ninguém. Não force ninguém para vir para a mesa, né? Manter a boa vibração à mesa é fundamental. Então, por isso, o número 1, não forçar ninguém para vir para a mesa. Não quer vir? Não tem problema. Fica lá sentadinho no seu quarto, a gente vai mentalizar e vai fazer as orações sempre pensando na família toda. Ok. Manter a boa vibração à mesa, né? Então, todo mundo que está na mesa, com pensamentos puros, pensamentos bons, não sente na mesa e traga problemas do teu dia a dia, mentalizando aquilo, né? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver aquilo? Não. Pensamentos bons. É um momento que você tem que fazer um momento de esvaziamento interior, né? Para que justamente quando você esvazia o teu interior, você permite que Deus entre acalmando, trazendo paz interior, para que você consiga conduzir aquela reunião da melhor forma. Desligar os aparelhos. Desligar aparelho de celular, né, principalmente dos jovens e tal. Desligar a televisão. Se tiver alguém vendo televisão, você explica, né? Explica que, olha, precisa desligar nesse momento e tudo, mais para não atrapalhar, né, para que o som não acabe desviando a mentalização, né? Porque a mentalização é tudo, né? Você está com o pensamento voltado ali na oração é que provoca todos os benefícios. Então, não pode ter desvio, não pode ter interrupção. Manter a frequência, um dia e o horário. Então, você, com a sua família, você vai combinar. Olha, toda quarta-feira? Ok, então toda quarta-feira. Toda quinta-feira? Ok, então toda quinta-feira, às 20 horas, a gente se reúne aqui à mesa. Tá? Então, programe seus horários, tudo certinho, para estarem naquele horário ali. É um compromisso que você está assumindo com a espiritualidade. Então, é muito importante compreender que não pode furar, né? Mas e se acontecer? Vamos falar daqui a pouquinho. Oração. Agradecida e feliz sempre. Então, sempre faça as orações com felicidade. Mas eu estou cheio de problemas, eu estou com muitos problemas no meu dia a dia. Esse é um momento que você tem que deixar essas coisas de lado e agradecer o que tem de bom. Sempre tem algo a agradecer. Mas a minha vida é muito ruim. Olhe para os seus braços, olhe para as suas pernas nesse momento. Agradeça a Deus pelos braços, pelas pernas.
Ah, mas eu não tenho braço e perna. Você está pensando. Agradeça a Deus pelo seu pensamento, por você ter uma mente boa, ativa. A gente sempre tem o que agradecer. Então, esse é um momento de pensamentos bons, coisas boas, sempre, sempre. Tá? Não traga para a sua mesa de oração pensamento ruim. Manter uma jarra de água para fluidificação. Então, é uma boa prática, tá? Se você não tiver uma jarrinha de água, né, é comum, convencional, simples. Não tem problema nenhum, não precisa ser algo rebuscado, não, algo simples. Uma jarra de água. Ah, pode ser em plástico? Pode ser em plástico, pode ser o que for. Os fluidos divinos atravessam o material. Preciso de estampar? Não, não é necessário. Se quiser estampar, estampe. Mas não é necessário. Os fluidos divinos, eles atravessam, tá? Os materiais. Então, uma jarrazinha de água. Ah, mas eu não tenho jarra na minha casa. Então traga um copinho. Bote um copinho na frente de cada um com água, né? Ah, mas meu filho não quer beber água. Então tudo bem. Não discuta, não bote o copinho dele, mas oriente a ele, né? Seria bom se ele tivesse. Talvez ele vendo todos com a sua aguinha, na próxima ele queira ter a aguinha, o copinho de água dele também para ele beber. Então, falamos então sobre a jarra de água, sobre os animais de estimação. Muitas vezes, se você tem animais de estimação, eles vão fazer barulho, eles vão pedir atenção, eles veem que a gente está ali concentradinho ali, né, fazendo as orações, com as mãozinhas assim, ou com as mãozinhas assim em cima da mesa, né, recebendo as energias, recebendo os passos, e eles querem atenção. Então, eles vão cutucar, eles vão... Não tem problema, tire a mão da mesa, faça um carinhozinho e pronto. Né? Ele vai entender e depois ele vai procurar e vai para um cantinho para deitar. Mas, de forma alguma, maltrate ou tenha qualquer pensamento ruim com relação a eles ali. Né? Não é por causa disso, por causa do amor deles que vai atrapalhar a oração. Tá bom? Sobre as interrupções não programadas, né? Que eu falei mais cedo um pouquinho. Né? De vez em quando acontece, tá? Ou um celular que toca que esqueceram de desligar, aí é mais fácil, você desliga, mas pode ser alguém tocando na campainha, um vizinho que apareceu, ou um parente que surgiu na sua casa. Não tem problema, tá? Muitas vezes, algumas coisas acontecem e não é à toa. Tá? Às vezes acontece porque aquela pessoa precisava, às vezes, participar, né? Então, é uma boa prática você oferecer para a pessoa, você quer participar, porque pode ser que ela tenha vindo por isso, tá? Pode ser que ela tenha vindo trazida para acompanhar contigo, para que ela aprenda e leve para casa dela essa prática, essa boa prática também de orações. Você oferece, não quero, então você pode ficar aqui no sofá, a gente já vai terminar, né? Leva uns 15, 20 minutinhos, normalmente leva uns 20 minutinhos, no máximo meia hora na reunião, né? Terminada a reunião, e aí você vai, abraça o vizinho, abraça quem for. Muito bem. Sobre necessidades de ausência. O dia que você precisar faltar, ou alguém precisar faltar, né, como deve proceder? De preferência, na reunião anterior, você combina, você diz, olha, semana que vem não vamos poder realizar a nossa oração, porque vamos estar viajando. Ah, mas eu posso realizar lá no hotel. Então, lá no hotel, você leva o evangelho dentro da mala e lá no hotel, junto com seu marido ou com a sua esposa, você se reúne na beirada da cama, não tem problema nenhum. Faz uma oração, faz uma leitura, pode ser um pouco mais rápido, né? Com o seu mentor, mas o importante é combinar, para que muitas vezes a espiritualidade não se desloque à toa, né? Não venha e não encontre ninguém. Isso é que é muito ruim. Então é bom sempre combinar a ausência e tudo, e fazer a sua oração normalmente. Mesmo que esteja em outro local, tira 5 minutinhos, tira 10 minutinhos. Né? Eu sei que você vai estar fora do seu ambiente, mas tira 10, 15 minutinhos e faça a sua leitura. Pode ser mais curta um pouquinho nesses dias. Não transformar a reunião em trabalho mediúnico. Então, é um erro querer transformar a sua reunião de
orações de evangelho no lar e em trabalhos mediúnicos, do tipo, eu ouvi isso, eu ouvi aquilo, eu estou vendo isso. Não, não, não. Tá? Mesmo que você tenha mediunidade, que você tenha essa possibilidade, não traga isso para dentro da sua mesa, para dentro do seu lar. Não é o horário disso e não aconselho também que dentro da sua casa você traga o trabalho mediúnico. Né? Trabalho mediúnico, local de trabalho mediúnico é ambientes preparados, né? Normalmente casas espíritas, normalmente com algumas pessoas trabalhando e com a espiritualidade também vem preparada para isso. Então, evite isso. Se você tem, às vezes tem pessoas que têm mediunidade aflorando e tudo, procure uma casa espírita para trabalhar, para estudar e para poder até praticar. Né? Bom, é isso. Evitar comentários negativos, eu já falei, né? E principalmente a outras religiões ou outras pessoas, né? Porque, olha, nós estamos aqui reunidos fazendo oração, a religião tal não faz, o fulano do tal não faz, por isso é que eles são assim. Não, não é esse o nosso objetivo, não é isso que nós aprendemos. Né? Sempre pensamentos bons e cada um no seu tempo, cada um na sua etapa, né? Muito bem, pessoal. Então é isso, tá? Livros sugeridos, Sinal Verde e o Evangelho. Esses, para mim, são importantes ter, né? Mas eu não tenho Sinal Verde. Posso fazer só com o Evangelho? Pode, não tem problema nenhum. Faça a leitura do Evangelho. Né? E pronto. Mas eu tenho um outro livro que eu gosto também. Posso fazer a abertura com esse outro livrinho? Pode. Faça a abertura com outro livrinho e depois leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Meus queridos, é isso então, tá? Eu espero ter conseguido passar para vocês como é que funciona o Evangelho no Lar. Espero principalmente que vocês pratiquem, porque só traz coisa boa. Traz coisa boa para o seu lar, a energia boa para todos, né? O campo vibratório de todo lar, a egrégora do lar melhora, né? Você começa a só ter paz dentro da sua casa. E você acaba, então, levando isso para todos os locais, para o seu trabalho, você começa a atrair coisas boas também para a sua vida. Né? No momento que você está vibrando bem, você acaba também atraindo só coisa boa para a sua vida. Então, recomendo muito para vocês fazer o Evangelho no Lar nas suas casas. Um beijo no coração, nos vemos no próximo vídeo.